Bom, só antes de eu prosseguir, faltou uma configuração no vídeo anterior, no projeto, que toda vez que você baixa o projeto Develop, você tem que se atentar para os recursos, os resources aqui. Por quê? Na application.properties, pode reparar que está tudo aqui em cinza, que praticamente não está sendo utilizado. No caso do application.properties, isso não é verdade, tá? Então você pode deixar assim, que aí ele verifica tudo, ou você pode só passar o mouse e ele vai habilitar aqui, ó, tá vendo aqui o highlight de todos os problemas. Você pode deixar syntax, aí ele vai habilitar. Eu às vezes deixo assim para os arquivos .properties e deixo all properties para os arquivos, para as classes, tá? Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o que é o application.property, né? A gente tem que se atentar que no application.property, quando você baixar, ele vai estar aqui às vezes dev, porque ele está lendo um ambiente de desenvolvimento para quem está em VPN. No caso aí o Daniel, no caso quando a gente estiver trabalhando na VPN, tá? Então, aí isso aqui está denotando o seguinte, que ele vai ler todas as configurações de dev. Então, dev, a conexão é da VPN, tá? A conexão é da VPN. Então, isso aqui, quem tiver em ambiente que não esteja na VPN, isso aqui não vai refletir a realidade, tá bom? Um outro ponto para quem está trabalhando na internet, na Marinha, vai ser a questão aqui, vai ser prod. Aí é só botar prod. E aí vai fazer rodar. Tá? No caso aqui, como eu estou em VPN, vou deixar no dev. Então, dando continuidade, aqui tudo bem. Para uma outra configuração, como eu baixei o projeto sem ser pelo Git, ele não... Pode reparar que na pasta do projeto, a gente digitar Git status, não tem nada. Então a gente vai inicializar o Git init. Ele inicializa. Se a gente der um Git branch -av, ele não mostra nada. E aí a gente pode fazer o seguinte, Git flow init -d. Vai fazer a configuração toda automática. Isso é só uma firula, mas a filosofia do Gitflow depois é bom estudar, tá, Daniel? Sobre o funcionamento do Gitflow, pode pesquisar na internet. No meu caso aqui está pedindo senha aqui, checado, já botei. No seu caso não vai pedir nada. Ele já restartou, beleza. Vamos voltar aqui. Aí eu vou falar um conceito primeiro antes da gente mostrar aqui no código. Tá? Então a gente está aqui com o código, já está configurado. Vou falar do conceito. Então, vou mostrar essa imagem aqui só para alinhar o conhecimento. Para desenvolver no Spring, quando a gente pensa em desenvolver uma API, a gente pensa na construção das classes de trás para frente. E na execução, na chamada, nesse caso que está aqui de frente para trás. Então, vamos lá. Se eu quero construir essa API da Servicat, abstraindo a General, né, o que acontece? O meu model, ou o meu entity, ou o meu projection, ele vai sempre refletir coisas da coluna da tabela. Então aqui está aqui o banco, mas aqui está as colunas da tabela. Então, o meu model, né, a minha entity, que vai estar com aquela notação entity,
vai refletir todas as colunas dessa tabela aqui e os tipos das colunas, tá bom? Então você faz primeiro a model. Depois você pensa no repository, porque o repository faz uso da model, por isso que você primeiro faz a entity, ou a model, ou a project, e faz o repository. O entity ele reflete, é uma classe que reflete o que está aqui na coluna, na tabela e nas colunas. Né? A tabela seria o nome da classe e as colunas seriam os atributos. O repository, né, ele abstrai o banco. Tá? Ele é uma camada de alto nível que abstrai o banco. Por isso que está abstraindo aqui uma consulta SQL. Tá? Mas nada te impede, nesse contexto que eu vou mostrar, usar o SQL nativo. Então ele abstrai o banco. Depois você pensa no service, que ele utiliza, né, ele vai utilizar o repository, vai utilizar o entity e também utilizar algumas classes, né, helpers, são classes úteis. E por fim você faz o controller, né, que vai projetar o JSON. Então a ordem de desenvolvimento desce do 1 para o 4. Então vai permear todos esses caras aqui. Tá? Ok. Isso é a ordem de desenvolvimento. A ordem de chamada, isso é a arquitetura, né, de desenvolvimento. A arquitetura conceitual, ela vai permear aqui contrário, tá? É a mesma ideia, só que o controller, quando ele recebe uma chamada via navegador ou qualquer outro cliente que vai executar e vai precisar do JSON, que está aqui, ele vai chamar o controller, que vai chamar o service. Então o controller é como se fosse uma espécie de roteador, tá? Que depois ele vai refletir algo aqui que eu vou mostrar. Ele vai chamar um serviço que é responsável por implementar um repository, responsável por utilizar uma classe helpers. E esse repository é responsável por verificar qual entity que está sendo chamada. Que aqui nesse caso, o exemplo aqui é essa entity aqui, general, né, que está aqui na classe. Então, a entity, como eu falei, reflete. Então, o repository vai abstrair o banco, vai fazer essa conexão. E aí sim, então, por isso que a ordem aqui é ao contrário. Perceba aqui que a seta está devolvendo para o JSON, mas a chamada chama o service, que chama o repository, que chama o project e por aí vai. Então, quando por fim retorna, vai retornar os dados da coluna da tabela em formato JSON. Aqui embaixo está a coluna da tabela e aqui vai ser o JSON. Então, nível conceitual é isso. Se você pegar isso e agora, entendido isso, e abrir o IntelliJ, você vai ver isso bem prático agora. Tá? Veja aqui. Você tem. Vamos esquecer por enquanto o configuration, depois eu explico isso com calma. Mas a gente tem um controller, tá bom? Que reflete ali o que eu tinha mostrado, controller aqui, tá? Então, identification controller. Eu tenho, ele faz uma injeção de dependência aqui no service, tá bom? Identification service. O nome aqui é só um nome qualquer, tá? E aí chama o service. O service, por sua vez, chama o repository, que por sua vez ele usa uma entity, tá vendo aqui? Entity. Essa classe que implementa, nesse caso aqui, ela está implementando todas as colunas da tabela. Eu poderia criar uma entity só implementando determinadas colunas, mas nesse caso aqui, o interessante é representar tudo, tá bom? As anotações aqui essas duas anotações aqui em cima são a ver com a biblioteca Lombok, tá? Depois eu vou explicar um pouco sobre isso. Essa outra anotação aqui de table, eu estou pegando qual é a tabela, então estou dizendo que essa classe identification representa essa coluna, que representa esse esquema. Que se a gente abrir o banco de dados, a gente vê isso claramente. Né? Ó, eu estou conectado aqui na VPN, vou abrir a General.
são as colunas, né? E vou abrir aqui o script aqui. Perceba, esse aqui é o esquema, esse aqui é a tabela e essas aqui são as colunas. Então, está representando. Essas outras duas classes aqui, duas anotações, desculpa, é só para o Hibernate não criar uma propriedade com esse nome aqui. Então, estou ignorando isso. E aqui eu tenho as implementações da coluna. Toda coluna que é campo, que é chave, ela é identificada como @id, tá bom? E aí aqui segue o exemplo que está aqui, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, mas outros cursos já disseram sobre isso. Então, beleza. Aí tá, criei isso aqui primeiro. Isso aqui é a parte do meu princípio que é reflexo da tabela. Aí eu vou para o service, desculpa, vou para o repository. O repository, nesse momento aqui, ele está um repository somente, ó, ele está estendendo uma interface que está em nome qualquer, está entendendo JPR Repository. Essa JPR Repository já me implementa um monte de método que vai abstrair várias consultas no banco, desde que eu saiba fazer. Então eu tenho identification aqui, que é a classe que eu criei primeiramente, e depois estou dizendo que esse long aqui representa essa coluna-chave aqui, o long dessa coluna-chave. Tá bom? Essa é o ID, então eu tenho que representar este cara aqui, por isso que está aqui. Então, feito isso aqui, tá ok. Isso aqui pode cancelar. No próximo vídeo a gente continua.